Olá, queridos irmãos, hoje vamos estudar mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensino de Jesus pelo Espírito Caibar Schutel e faremos a complementação com o livro Parábolas Evangélicas escrito pelo Espírito Rodolfo Caligares. E o tema do dia é a parábola do administrador infiel. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como um esbanjador de seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo: que hei de fazer, já que meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. Porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13. O sentido oculto desta parábola visa a estas duas qualidades pelas quais se reconhece a bondade ou maldade do homem: fidelidade e infidelidade. Fidelidade é a constância, a firmeza e a lealdade com que agimos em todos os momentos da vida. Na abastança, como na pobreza. Nas eminiscências dos palácios, como na humildade das choupanas. Na saúde, como na enfermidade. E até nos umbrais da morte, como no apogeu da vida. O apóstolo Paulo, demonstrando sua lealdade, sua constância, sua fidelidade, sua firmeza de caráter, dizia: quem me separará do amor de Cristo? A fidelidade é a pedra de toque com que se prova o grau do caráter do homem. É fiel nos seus deveres? Tem forçosamente todas as qualidades exigidas ao homem de caráter: reconhecimento, gratidão, indulgência, caridade, amor, porque a verdadeira fidelidade não se manifesta com exceções ou preferências. Aquele que caminha para se aperfeiçoar em tudo obedece à sentença de Jesus: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pelo que se conclui, expondo a parábola, Jesus teve, por fim, exortar seus discípulos a se aplicarem nessa virtude, que se chama fidelidade, para que pudessem um dia representar condignamente, tal como se manifesta nos céus. Como tudo na natureza e como tudo o que se faz mister para a perfeição, quer no plano físico ou na esfera intelectual e moral, a fidelidade vai se engrandecendo à proporção em que nela nos aperfeiçoamos. Não adquirimos de uma vez só em sua plenitude, mas paulatinamente, gradativamente. E aquele que já a possui em certo grau, como o administrador infiel na parábola, faz jus à benevolência divina.
Pelo estudo analítico da parábola, vemos que o administrador foi acusado por alguém, ou por outra, foi denunciado como esbanjador dos bens de seu patrão, pelo que este resolveu chamá-lo à ordem e perguntou: o que quer dizer esta denúncia que tive de ti? Dá conta da tua administração, pois dessa forma não podeis mais ser meu empregado. Pela prestação de contas, verificou-se não ter havido esbanjamento, mas sim facilidade em negócios, que prejudicaram o patrão. O prejuízo constava de vendas feitas sem dinheiro e sem documentos, sem cados de azeite e sem coros de trigo. Tanto assim que, legalizadas as contas, com as letras correspondentes ao valor de 50 cados de azeite e 80 coros de trigo, o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. E salientando os seus discípulos a boa tática comercial do empregado, que não só garantia a empresa que lhe fora confiada, mas também constituía um bom meio de granjear amigos, disse-lhes: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. É o mesmo que dizer: auxiliai com as vossas sobras os que têm necessidade e sede também indulgentes para com os pecadores, não lhes imputando o mal que fazem, mas antes, ao que deve 100 cados de mal, mandai-o escrever só 50, e ao que deve 100 coros de erros, mandai-os escrever 80. Mas observai-os, que precisam trabalhar para resgatar essa dívida. Fazei como fez o administrador infiel, assim chamado pelos seus acusadores, mas que na verdade procedeu sabiamente, porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? As riquezas da iniquidade são os bens materiais, dos quais não somos mais do que depositários. São riquezas injustas e não são nossas, porque não prevalecem para outra vida. O nosso são os bens incorruptíveis, dos quais Jesus falou também a seus discípulos, para que os buscassem de preferência, porque os vermes não os estragam, a ferrugem não os consome, os ladrões não os alcançam, nem a morte os subtrai. Os discípulos, como têm obrigação de fazer todos os que querem ser discípulos de Jesus, deveriam ouvir somente a Deus, que não é o amo, não se escravizando a qualquer inconsciente, endinheirado ou pseudo-sábio que lhe queira dominar a consciência. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Conclui-se, de tudo o que acabamos de ouvir, que o título de infiel dado ao administrador foi mal aplicado, torcendo por completo o sentido que Jesus deu à mesma parábola. A palavra divina, por ser falha quando de humana interpretação, faz-se mister que recorramos às entidades superiores do espaço para que lhe compreendamos sempre o sentido em espírito e verdade. Vamos à complementação. Esta parábola, interpretada ao pé da letra, pode dar a entender que o mestre esteja apontando o roubo e a fraude como exemplos de conduta dignos de serem imitados. Considerada, porém, em seu verdadeiro sentido, segundo o espírito que vivifica, encerra uma profunda lição de sabedoria e de bondade que poucos hão sabido entender. Inicialmente, identifiquemos as duas principais personagens da história evangélica e o local em que a ação se desenrola. O rico proprietário é Deus, o poder absoluto que sustenta todo o universo. O mordomo é a humanidade, ou seja, cada um de nós, e a fazenda é o planeta Terra, campo em que se desenvolve atualmente nossa evolução. Os bens que nos foram dados a administrar é tudo o de que nos jactamos estultamente nesta vida,
propriedades, fortuna, posição social, família e até mesmo nosso corpo físico. Todas essas coisas nos são colocadas à disposição pelo Supremo Senhor durante algum tempo, a fim de serem movimentadas para benefício geral, mas em realidade não nos pertencem. A prova disso está em que sempre chega o dia em que seremos despojados dela, quer o desejemos, quer não. Nossa infidelidade consiste em utilizarmos-nos desses recursos egoisticamente, como se fossem patrimônio nosso, dilapidando-o ao sabor de nossos caprichos, esquecidos de que não poderemos fugir à devida prestação de contas quando pela morte formos despedidos da mordomia. Pois bem, já que abusamos da providência, malbaratando os bens de que somos simples administradores, tenhamos, ao menos, o atuamento do mordomo de que fala a parábola. Que fez ele para ter quem o favorecesse, quando, demitido do cargo que desempenhava, tratou de fazer amigos, reduzindo as contas dos devedores de seu amo? É o que Jesus nos aconselha a fazer quando diz: granjeai antigos com as riquezas iníquas. Em outras palavras, isso significa que os sofredores de todos os matizes são criaturas que se acham endividadas perante Deus. São pecadores que têm contas a saldar com a justiça divina, e auxiliá-los em suas necessidades, minorar-lhes as dores e aflições, equivale a diminuir-lhes as dívidas. De vez que, via de regra, todo sofrimento constitui resgate de débitos contraídos no passado. Se assim agirmos, ganharemos a amizade e a gratidão desses infelizes, que se solidarizarão conosco quando deixarmos este mundo, bem assim a complacência do Pai Celestial, porque muito lhe apraz ver-nos tratar o próximo com misericórdia. Não falta aqui na terra quem admire os filhos do século, pelo fato de se empenharem a fundo com inteligência, denodo e sacrifícios até, no sentido de assegurarem aquilo o que chamam o seu futuro. Com maiores louvores, entretanto, haveria de merecer de Deus os filhos da luz, os já esclarecidos acerca da vida espiritual, se procedessem com igual esforço e dedicação, empregando a bondade na conquista nos planos superiores situados além deste orbe de trevas. Sejamos, pois, colaboradores fiéis da divindade, gerindo os bens materiais, de que dispusemos em conformidade com os ensinamentos sublimes que nos foram ditados por Jesus no Sermão da Montanha. Assim fazendo, estaremos acumulando no céu um tesouro verdadeiramente imperecível. Sim, porque as virtudes cristãs que formos adquirindo no convívio com nossos semelhantes são as únicas riquezas efetivamente nossas, e só elas nos poderão dar a felicidade perfeita nos tabernáculos eternos. E assim terminamos o estudo de hoje. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Um grande abraço.